Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez, é o dia que nós nos alegramos nele, continuamos louvando, engrandecendo o nome de Jesus. Agora nós estamos num momento sublime, num momento que Deus quer nos abençoar. É o momento de dízimo e ofertas. Em 2 Coríntios, eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Por que dízimo, né? O dízimo, ele demonstra o tanto que a gente confia em Deus, o tanto que a gente tem a nossa vida entregue ao Senhor, o quanto que a gente crê que Deus tudo nos deu. Quem aqui, se eu for perguntar, quem confia que Deus dá tudo para você? Amém, né? Todos, nós vivemos pelas misericórdias do Senhor. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Deus que nos deu. E Deus, Ele nos pede que é um mandamento, que nós devolvemos somente 10% daquilo tudo que Ele nos supre. E quando essa palavra diz que a gente tem que dar com alegria, porque Deus também sonda o nosso coração, Ele quer realmente ver se a gente está entregando com alegria ou por obrigação. Porque Deus precisa do nosso dinheiro? Deus não, mas a obra precisa. Então eu sempre aprendi, desde quando eu sou desde quando eu entrei nessa igreja, sempre dizimista, sempre quando eu entrego o meu dízimo aqui, eu falo assim: Senhor, eu estou te agradecendo por tudo que o Senhor me dá. Eu sou grata, eu tenho um coração grato por isso. E eu sei que quando eu lanço o meu dízimo ali, eu estou lançando sementes. Porque essa igreja, ela semeia em vários lugares, com várias obras de Deus. Então eu queria deixar isso para vocês, que vocês tenham certeza que além da semente que vocês estão lançando, vocês estão obedecendo e agradando ao Senhor com dízimos e ofertas. E aquele que ainda não é, eu sempre falo, ainda há tempo. Façam prova do nosso Deus tão grande, para ver se Ele não vai abrir as janelas e derramar sob medida mais e mais na vida de vocês. É o momento de estarmos aqui, então, devolvendo. Eu quero orar antes. Deus, eis aqui a Tua igreja, o Teu povo, meu Pai. Quero lhe pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Pai, vivendo em momentos difíceis, momentos de tribulações, momentos de crise aí fora, Senhor, mas o Senhor tem sustentado o teu povo, Pai. Aquele que precisa, que necessita, que o Senhor toque, que o Senhor realmente, Senhor Deus, abra portas de emprego, Pai, abasteça a geladeira, armário, Senhor Deus, que o Senhor dê mais e mais. Mas, acima de tudo, Pai, ensina o teu povo, Senhor Deus, a cumprir aquilo que o Senhor quer e que dê com alegria, com prazer, porque o Senhor é todo merecedor de tudo, Pai. Abençoe essa igreja, meu Deus, os apóstolos, abençoe esse dinheiro, Pai, dê sabedoria a quem, Pai, está ali, Pai, administrando, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, te louvo por tudo. Amém?
leva-me além, todas as alturas, hoje ouço a tua voz, fala de tua justiça. Uma folha de papel, um lápis para rabiscar. Eu vou fazer um desenho, tão bonito vai ficar. Um retrato de alguém, é o que eu vou fazer. Vai se parecer comigo, e quem sabe com você. Primeiro eu desenho os olhos, depois eu faço o nariz. Na boca ponho um sorriso, pro rosto ficar bem feliz. Alguém pra ser feliz assim precisa ter uma razão. Só pode ser alguém que tem o amor de Deus no coração. Alguém pra ser feliz assim precisa ter uma razão. Só pode ser alguém que tem o amor de Deus no coração. Uma folha de papel, um lápis para rabiscar. Eu vou fazer um desenho, tão bonito vai ficar. O retrato de alguém, é o que eu vou fazer. Vai se parecer comigo, e quem sabe com você. Primeiro eu desenho os olhos, depois eu faço o nariz. Na boca ponho um sorriso, pro rosto fica bem feliz. Alguém pra ser feliz assim precisa ter uma razão. Só pode ser alguém que tem o amor de Deus no coração. Ou alguém pra ser feliz assim precisa ter uma razão. Só pode ser alguém que tem o amor de Deus no coração. Alguém pra ser feliz assim precisa ter uma razão. Só pode ser alguém que tem o amor de Deus no coração. Feliz assim, precisa ter uma razão. Só pode ser alguém que tem o amor de Deus no coração.
Amados, nossa igreja está um pouco mais forte, porque um grupo nosso foi lá na Igreja Batista fazer um curso debaixo da bênção nossa orientação, nosso pedido. Queria passar, apaga a luz, por favor. Eles aprenderam mais ainda a orar, já é uma equipe de oração, de intercessão, são pessoas valorosas dessa igreja, é um curso dos Gideões, foi muito bom, e nós queremos agradecer de público o empenho dessas pessoas, que são nossos, são líderes nossos, sabem a importância da oração, por isso eu estou dizendo que a nossa igreja hoje fica um pouco mais forte, porque nós teremos oração chegando ao trono dos céus, porque pessoas valorosas fizeram o curso. Amém? Que Deus abençoe. Queria chamar o pastor André aqui. Agora eu queria passar para você umas fotos lá do evangelismo na praça. De igual forma, algumas pessoas, aliás, um grupo muito grande, foram distribuir panfletos, testemunharam, pregaram, dançaram, fizeram teatro. Foi muito bom. O pastor André vai fazer um resuminho rápido do que aconteceu lá na praça. Pode passar as fotos do evangelismo aí na praça. Se o seu coração bate tão devagar, não deixe esse vazio te desanimar e te fazer ter medo de não alcançar o seu sonho. Jogue suas mãos pra cima e deixa rolar. Sinta a energia que no céu está. Viva este momento, não deixa acabar. Essa festa não pode parar. Toda vida só vale, se for pra me levar. Então não se atrase, pode vir mais um que paga. O que é bom, não incentivar. É só porque tem Jesus na sua vida. Por isso dance nesse amor. Sinta a vibe que bate nesse calor. Por ti, Senhor. Grito, dance, dançou. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Queridos, na sexta noite, como previamente planejado, uma equipe maravilhosa esteve ali no calçadão da 20. E Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque nos preparou um público pronto ali, com estrutura de som que nós não tínhamos, né? Nós íamos junto com a equipe ali de teatro, de dança, a Gabriela. Queria pedir para a Gabriela, Josi, o pessoal que esteve ali, por favor, ficar de pé rapidinho, a célula do Paulo e toda a família que estiveram nessa ação evangelística. Teve também a equipe de dança, as meninas adolescentes que lá estiveram apresentando aquela dança que vocês viram. E vocês viram um videozinho rápido, um flashzinho da Estherzinha distribuindo panfletos. As crianças distribuíram panfletos. Cerca de 1000 panfletos evangelísticos que nós adquirimos com o timbre da igreja, foram distribuídos ali só naquele trecho do calçadão da 20 na sexta-feira à noite. Foi maravilhoso, né? A bênção do Senhor esteve ali, o Senhor preparou todas as coisas e nós estamos felizes, amém? E nós teremos outras ações, então fique atento, você que gostaria que quer participar disso. Foi muito gostoso sexta-feira à noite. Que Deus abençoe cada participante e coordenador, os coordenadores das equipes. Amém? Por favor, todas as mães fiquem de pé um pouquinho, que nós vamos passar um vídeo agora que fala daquilo que você faz. É rapidinho, assista de pé, porque você vai ver que é exatamente aquilo que você faz. Apaga a luz, por favor.
Amém? Vamos aplaudir as mães. Deus abençoe vocês, vocês são especiais. Amanhã, depois da manhã, continua o dia de vocês também, e sempre. Temos um vídeo agora que você tem que prestar atenção, que é da imersão total, e todos vocês estão convidados. Vamos assistir, depois a Josi vai falar detalhes sobre ele. Venho aqui para trazer uma boa notícia. Este ano temos um tema para o ano, chama-se Tempo de Milagres. Estamos no mês praticamente de maio, final de abril, mês de maio, e eu tenho visto esses meses em muitos pastores, em muitos ministérios, desde o começo do ano, muitos milagres de Deus, como se fosse um começo para isso. E nós vamos ter agora, nos dias 15 a 17 de junho, o nosso 23º Imersão Total. E o tema, Tempo de Milagres. Há uma expectativa muito grande que nesses 3 dias, por tudo que já começou neste ano a acontecer, grandes milagres vão acontecer nessa imersão. Serão 3 dias de muita glória de Deus. Teremos alguns preletores internacionais, apóstolo Rony Chaves já está conosco, preletores poderosos aqui de São Paulo, como o apóstolo Paulo Tércio, pastor Paulo Clava, da Primeira Igreja Batista da Lapa, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Teremos o trabalho separado para os adolescentes, com o pastor Rogério Manuzzi. Teremos um grande projeto para as crianças de 3 a 11 anos, com a apóstola Débora, que vem com uma equipe muito grande de diversas cidades. Vamos ter pessoas de diversas partes do Brasil e alguns do exterior. Teremos equipes de louvores que vêm de Cabo Frio, que vêm de São Paulo, que vêm do Mato Grosso do Sul, do Chile e de tantos outros lugares. Nós vamos estar aqui. Pastor Davi Maia, que tem tremendo trabalho de louvor, vai estar presente. Irmão, esse imersão é algo poderoso e você não pode faltar. Esses dias começam no dia 15, que é feriado, às 3 horas da tarde, e é grátis. Você terá entrada livre e será poderoso. Você pode trazer seus filhos, seus adolescentes, algo impactante que você não pode perder este ano. Tempo de milagres. Eu te espero lá, em nome de Jesus. Es bueno que usted le empiece a hablar a sus manos, É bom que você comece a falar para suas mãos, porque Dios va a usarle para sanar a los enfermos por sus manos. porque Deus vai usar você para curar enfermos com as suas mãos. Es bueno que usted le empiece a hablar a sus pies, É bom que você comece a profetizar para os seus pés, porque donde quiera que pongas la planta de tu pie, porque onde quer que você coloque a planta do teu pé, Dios va a comenzar a hacer milagros. Deus vai começar a fazer milagres. Quem foi revelado? Revelação não é algo que você entende. Revelação não é algo que você estuda. Revelação é assim, ó. Tem algo escondido, alguém mostra. Irmão, quando você entra no reino de Deus, de verdade, você não precisa pôr uma plaquinha nas costas, uma camiseta escrita "Eu amo a Deus", um voto dizendo "Deus é poderoso". Não, você não precisa, porque cidadania é dentro de você, é invisível. Amém. Paz do Senhor, igreja. É uma oportunidade, não vou dizer única, mas é uma oportunidade que nós não podemos perder. O Ministério Resgate, ele já está há vários anos presente lá no Imersão Total. E é algo que quem já foi, vocês também já ouviram algum testemunho de algumas pessoas que foram e testemunharam para vocês, que é algo tremendo. São ministrações para todas as faixas etárias, tem equipe lá preparada para tudo, para criança, para berçário, para pré-adolescente, para adolescente e nós adultos também. A estrutura é muito boa,
esse centro de convenções, ele fica ao lado do Shopping Internacional de Guarulhos. Então, se a gente precisar de almoçar, alguém que, né, arroz, feijão, quer comer arroz, feijão, é só atravessar, está dentro do shopping, super seguro para as crianças também, os adolescentes. E nós estamos num preço, assim, abençoadíssimo, tá? Por pessoa, hospedagem e transporte, R$ 190, tá? Até que dia que pode dar esse valor? Até o dia 15 de junho, que é o dia que nós vamos estar saindo, tá? Então, se você quer ir, Josi, eu posso dividir? Pode. Eu estou marcando num papelzinho, você vai me dar metade esse mês, metade mês que vem, tá bom? Acredito que é isso, né, apóstolo? Amém, queridos? Me procurem por WhatsApp, que eu não tiver no grupo que alguém esteja, por favor. Nós no ônibus a gente só tem 20 vagas, tá? E os hotéis lá, eles costumam encher muito rápido, tá? Os melhores hotéis, os hotéis bons, eles enchem rápido. Então a gente está ficando num hotel bom, tá? Para ser um preço bom para que a gente possa ir. Nós não pegamos um hotel muito caro, um hotel muito bom, num preço que vai ser abençoado para você estar aí, tá bom? Tá indo. Tá? Não demora, que eu preciso fazer reserva no hotel também, para a gente poder ficar no mesmo hotel. Agora esse Queridos, eu gostaria nessa noite de fazer uma singela homenagem em nome dos pastores da igreja, dos líderes, de todos vocês da igreja Yamir, para aquela que muitas vezes à noite não dorme, né? Mãe é aquela que faz tudo aquilo que falou ali, e mais um pouquinho, né? Então, eu gostaria de chamar a apóstola Márcia Trevisan aqui na frente e declarar que ela é a nossa mãe. E já foi declarado muitas vezes que ela é mãe de milhares de pessoas. E realmente, olha aqui, né? Quantos milhares nós somos e muito mais ainda vai chegar. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar agora, queridos? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Coloque a tua mão agora, abençoadora, para a apóstola, amém? Ela é aquela que deixa, às vezes, de dormir para orar pela tua vida, né? É aquela que chama atenção, mas é aquela que está sempre pronta a te ajudar, amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos pela mãe que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque ela está sempre conosco, Pai. Um dia o Senhor disse que ela seria mãe de milhares e nós cremos nisso e recebemos isso e declaramos sobre ela uma porção, uma medida recalcada, sacudida e transbordante, Pai. E que realmente, Senhor, este ano é o ano de milagres e nós declaramos os milagres do Senhor Jesus sobre a vida dela. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse novo tempo na vida dela. Nós te bendizemos, te adoramos e te somos gratos, Senhor, por essa mulher maravilhosa que o Senhor nos colocou em cada coração aqui, Senhor, nos milhares que existem, Senhor, da igreja Yamir. Nós te bendizemos e te adoramos pela apóstola Márcia. Muito obrigada, Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, queridos, pela homenagem, por estarem orando por nós, por mim. Quero agradecer muito. Hoje, na palavra que eu falei sobre sementes, eu trouxe a sementinha e cada pessoa pegou o número de sementinhas que representava seus filhos. E eu peguei um prato cheio de sementes. E eu peguei aquele prato cheio de sementes e ainda pensei, essas sementes realmente Deus tem preparado para nós. Amém? Muito obrigado, amo vocês, tenho orado por todos. Deus abençoe cada um pelo carinho, por tudo que vocês já fizeram por nós. Um beijo para todo mundo. Vocês não ouviram o que ele falou, mas eu vou falar. Então vem aqui, mãe, e ora pelo feijãozão.
Esse meu filho é uma bênção. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, Leonardo, nosso filho, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque ele é uma bênção nas tuas mãos. Pai, obrigado, porque agora ele vai transmitir a tua palavra. E a tua palavra é tão rica, Senhor, que da boca dele flua livremente, em nome de Jesus. Que o teu Espírito fale com ele, conosco, que seja um momento agora de gratidão, de milagres, seja um momento agora, Deus, de bênçãos, que o Senhor possa trazer, Deus, em nome de Jesus, toda a revelação que o Senhor tem para essa noite, em nome de Jesus. Abençoa ele e abençoa todos nós e todos aqueles que estão ouvindo, Pai, pela internet. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Benção, filhão. Aleluia. Paz do Senhor, amados. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. Quero fazer mais uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado porque mais do que as mães que foram homenageadas hoje, o Senhor é o alvo de toda honra, de toda glória e toda exaltação nessa igreja, Pai. Por isso, Deus, nós queremos edificar um trono de louvor nessa hora, queremos declarar que Tu és a pessoa mais importante neste lugar. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça, Deus. Nós queremos, em nome de Jesus, Deus, cada vez mais estar sumindo para que o Senhor apareça. Em nome de Jesus, nós tomamos posse de toda a autoridade do nome de Jesus e repreendemos todo espírito maligno, toda força contrária, todo espírito de distração agora, em nome de Jesus. Caia por terra agora, na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, toda força espiritual maligna que queira se levantar contra este culto e contra a palavra que vai ser ministrada nessa hora, em nome de Jesus. Nós desfazemos, amordaçamos, amarramos todo plano maligno agora, em nome de Jesus. Deus, coloque os teus anjos ao redor dessa sala, dessa casa, dessa igreja, em nome de Jesus, Deus, inunda este lugar com a tua glória, porque nós queremos sair daqui edificados para a honra e glória do teu santo e eterno nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, se deixe edificar em nome de Jesus, amém? Deixa Deus falar no teu coração, sabe, muitas pessoas não vieram hoje, acho que encheram o pandu na hora do almoço, no dia das mães, né? Quem comeu bastante, dá um glória aí. Olha lá, feijoada, eu também, eu fui na feijoada. Vixe, o negócio foi feio. Mas Deus te trouxe aqui, amém? Se você está aqui é porque Deus te trouxe. E Deus quer falar com você nessa noite. Então abra realmente teu coração e se deixe ser edificado em nome de Jesus. Liga aqui comigo, amém? Muito bem. Hebreus, capítulo 8, por favor. Hebreus, capítulo 8. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. Repita comigo, fala assim, superior aliança. Amém? Instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Presta bastante atenção no versículo 10. Porque esta
é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem faz parte dessa aliança, dá um glória a Deus aí. A Bíblia nos fala que Deus tem esse projeto para a casa de Israel, para o Israel celestial, para mim e para você. O projeto é esse, querido. A aliança é essa superior aliança que Deus quer estabelecer conosco é essa. Na nossa mente, Ele imprimirá as suas leis. Sobre o nosso coração, as inscreverá. E Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Posso ouvir um amém? Muito bem. Nós estamos falando de aliança. Estamos falando de aliança. Você repara que a aliança, ela nunca é de uma pessoa só. A aliança sempre envolve partes, amém? Quando você casa com a sua esposa, ou a esposa com o marido, você coloca no dedo uma aliança, você faz ali um pacto, uma aliança com o seu cônjuge, e ali você está firmando propósitos, você está firmando votos, né? Você promete coisas e você recebe promessas. A aliança sempre tem duas partes. E a Bíblia está falando que Deus está firmando conosco uma nova aliança. Abra, por favor, em 1 Samuel 18. E, na verdade, esse é o texto base para a nossa pregação de hoje. 1 Samuel 18. Nós vamos falar a respeito de Davi e de Jonatas. Versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Amém? Olha para mim. Primeiro vamos fazer um breve contexto. Todo mundo sabe quem era Davi. Davi, ele era um camponês, ele era um pastor de ovelhas. Ele estava ali, era o ruivinho, baixinho, pequenininho, e de boa aparência, diz a Bíblia. E ele era pastor de ovelhas. E Saul era o rei. Na época em que Davi era o pastor de ovelhas, Saul era rei. E Jonatas era o príncipe, era o filho de Saul. Consequentemente, por direito, herdeiro do trono. Esse era o contexto da época. E Saul ficava perturbado de espíritos malignos e trouxeram Davi, que tocava a harpa, e a presença de Deus era com ele. E quando ele tocava a harpa, os espíritos malignos se afastavam de Saul. Quem lembra dessa história, fala amém. Muito bem. E foi isso que aconteceu. De repente, estava ali Saul, Davi, Jonatas. Saul não deixou Davi voltar para a casa do pai dele. Falou assim, não, você vai ficar aqui comigo. E a Bíblia fala que Jonatas e Davi fizeram aliança. Repita comigo, fala assim, Jonatas e Davi fizeram aliança. E a Bíblia continua, fala assim, por quê? Eles fizeram aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A Bíblia fala que despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi. Despojou também da armadura, da espada, o arco e o cinto. Muito bem.
Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para correção e repreensão na justiça. Amém? Nós vamos trazer algo poderoso para as nossas vidas e eu quero te ensinar, à luz da palavra de Deus, alguns princípios sobre aliança. Quem quer aprender, fala amém. Amém. Muito bem. Lá em Hebreus 10, fala o seguinte, que a lei é a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ou seja, existe coisas no Velho Testamento que tem uma representatividade muito grande das verdades espirituais para as nossas vidas hoje. Davi, ele é um tipo de Jesus para nós. Davi é o filho do rei, Davi foi o rei, Davi, ele resgatou a presença de Deus para Jerusalém, ele trouxe a Arca da Aliança que estava com os filisteus e trouxe de volta, tirou lá da casa de Dagon, né, e trouxe de volta para Jerusalém. Justamente o que Jesus fez, ele nos deu o privilégio de ter acesso à presença de Deus através da morte e ressurreição em Cristo Jesus. Enfim, Davi é um tipo de Jesus, representa. Jonatas representa eu e você. Eu quero que você deixe isso aí entrando no teu coração para você ver o tanto de verdade linda que tem dentro disso. Jonatas, ele era filho do rei. Agora, olha que interessante. Jonatas, ele era filho do rei Saul. Ele tinha uma capa de príncipe. E aqui a Bíblia fala que ele tinha uma armadura, ele tinha cinto, ele tinha espada, ele tinha uma capa, né? Ele tinha um arco. E ele se despojou de tudo aquilo, ele se despiu de tudo aquilo e deu para Davi, para fazer uma aliança com Davi. E eu quero, na verdade, esmiuçar aqui, junto com vocês, o que cada um desses itens significa, tem uma verdade espiritual por trás disso. Jonatas tinha todo o direito de brigar pelo trono. Às vezes nós fazemos isso, sabe, queridos? Às vezes nós nos achamos filhos do rei e achamos que não precisamos de Jesus. Às vezes a gente acha que a gente é autossuficiente para reinar, para governar sobre as nossas próprias vidas. E não precisamos fazer aliança com Jesus. Isso é um erro muito grave. A alma de Jonatas se ligou à de Davi, diz a Bíblia. Agora, vamos trazer isso para João 15. Não precisa abrir, não. João 15, versículo 4, fala o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe que a primeira coisa que nós precisamos fazer se queremos ter uma aliança com Jesus é nos ligar nele. A alma de Jonatas se ligou na de Davi. Não existe aliança se não tiver essa proximidade, essa ligação de alma. Jesus falou o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Permanecei em mim. Assim, mesmo o ramo não pode produzir nada se ele não estiver ligado em mim. Então, a primeira coisa que aconteceu ali para Jonatas e Davi terem uma aliança, fazerem uma aliança, foi a alma deles estarem ligadas. Você quer fazer uma aliança com Jesus, querido? Escuta, você tem que permanecer nele. A tua alma tem que estar ligada em Jesus. Posso ouvir um amém? Sem mim, nada podeis fazer. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Perceba que o primeiro passo é nosso.
Assim como Jonatas foi até Davi e quis fazer aliança com ele, porque a alma de Jonatas se ligou na de Davi, a Bíblia fala para nós permanecermos em Deus, e Ele permanecerá em nós. Se você der o passo até Jesus, Jesus vai dar o passo até você. É assim que funciona. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus, se liga nele. Amém? Salmo 37, 5 fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Muito bem, Jonatas, o primeiro item que ele entregou para Davi foi a capa. O que a capa representa? O que a capa significa, querido? A capa ela tem um significado de posição. Repita comigo, fala posição. Muito bem. O mendigo tinha uma capa de mendigo. No filho pródigo, você lembra que o pai falou assim, põe uma capa nele. O rei tinha uma capa, o príncipe tinha uma capa, o profeta tinha uma capa. A capa fala de posição. Eu vou ler Marcos 10, 46. Eu não vou dar tempo para vocês abrir, porque vai ser muito rápido. Não vou nem ler. Vou contar a história que era do cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava ali à beira do caminho e ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E aí os discípulos falam assim: cala a boca, fica quieto. Não, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou, mandou ele vir. E a Bíblia fala que lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Apocalipse 3,17 fala o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Escuta, querido, essa é a nossa condição longe de Jesus. Nós precisamos entender que a nossa posição sem Jesus é essa. Eu vou repetir: estou abastado, estou rico, não preciso de coisa alguma. E nem sabe tu que és infeliz, miserável, cego, pobre e nu. Nós temos que entender, querido, que mesmo tendo condição financeira, sem Jesus nós não somos nada. Nós temos que entender qual que é a nossa real posição, separados da glória de Deus. Nós, eu e você, Jonatas, qualquer um, separado de Deus, nós não somos ninguém. A nossa posição é afastada de Deus. Querido, que coisa tenebrosa é a ausência da presença de Deus na vida do homem. Que coisa tenebrosa. A pastora veio lá da casa de Deus, ministrou aqui com a gente, falou que Jesus gemia, chorava, porque ele sabia que ele ia ficar longe da presença do Pai. Que coisa tenebrosa é isso. A capa, ela fala dessa posição. Naamã, todos conhecem a história, lembra da história de Naamã, que era um general de guerra, ele era um homem muito poderoso, era um herói, só que ele era leproso. E aí ele chegou para o profeta, falou assim, eu vim aqui para ser curado. E aí o profeta falou assim, vai lá e toma 7 banhos no Rio Jordão. Ele ficou indignado. Como que lá na minha terra tem rios muito melhores que esse Jordãozinho aqui? E eu vou tomar 7 banhos, isso aqui vai me curar? Ele estava voltando embora. E aí de repente o soldado dele falou assim, ô
Ô, meu pai, mas se fosse uma coisa difícil, você não ia fazer? Uma coisa tão facinho, não custa, vai lá e toma 7 banhos. E aí ele teve que se despir, né? Ele teve que tirar aquela armadura, teve que tirar a capa, teve que tirar a roupa e teve que expor a lepra. E aí ele foi, tomou 7 banhos e foi curado. Glória a Deus por isso. Mas a questão é o seguinte: às vezes por baixo de uma armadura, às vezes por baixo de uma capa, existe lepra. Quem nós somos sem Jesus? Qual que é a tua posição? Para onde você vai sem Jesus? Né? Os discípulos falaram para eles: Senhor, aonde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Primeira Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você é essa pessoa, querido, com Jesus. Você é raça eleita, você é nação santa, você é um povo de propriedade exclusiva dele. Só que para isso você precisa estar conectado, você precisa estar aliançado com Jesus. Sem Jesus você é pobre, cego, infeliz, nu, você está pelado, você não tem nada, mesmo que por fora você tenha uma capa bonita igual Naamã, uma armadura linda, general de guerra, herói. Às vezes a gente se veste de herói, né? Faz aquela pose e tal, a gente acha que a gente é alguém. Naamã estava assim, ó, todo pomposo, mas por dentro estava podre, sabe? Sem Jesus nós não somos ninguém. Sem Jesus a nossa posição está fadada à morte. Mas com Jesus nós somos raça eleita, nós somos nação santa, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos isso que a Bíblia diz que somos, desde que estejamos conectados, aliançados com Ele. Amém? Agora, a capa fala também de ministério. Lembra lá de Elias e Eliseu? Elias, ele era o mestre de Eliseu, né? Eliseu estava ali, era o aprendiz, estava andando junto com Elias. E Elias tinha uma capa. E aí, de repente, Elias chegou para Eliseu e falou o seguinte: pede o que tu queres, antes que eu seja tomado de ti. E aí Eliseu, petulante esse Eliseuzinho, né? Fominha ele. Falou assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Pediu para Elias. E aí Elias falou o seguinte: se quando eu for tomado de ti, você estiver junto, assim vai acontecer. Enfim, Elias subiu aos céus e Eliseu pegou a capa de Elias. E Eliseu realmente recebeu porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Eliseu pegou a capa e Eliseu bateu no Rio Jordão e as águas se abriram. A capa fala de ministério. E aqui está uma verdade muito interessante para as nossas vidas. Muitas pessoas têm um ministério dentro da igreja. Tem uma capa. E às vezes o ministério não flui. O ministério fica amarrado. Sabe? Ministério que hora vai, hora vem, aquele ministério ioiô, né? Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo. Montanha russa. E não flui, não vai, não deslancha. Às vezes, tem a capa, mas não entregou a capa para Davi. Não entregou a capa para Jesus. Não entregou o ministério para Jesus. Igual Marta e Maria. Estava lá. Marta, louca de um lado para o outro, correndo no ministério.
E Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus. E aí, a Marta falou assim: ô mestre, fala aí para Maria me ajudar, que eu estou aqui, ó, de um lado para o outro, correndo que nem doido, e ela aí sentada. Marta, Marta. A Maria escolheu a boa parte. E dela não vai ser tirada essa boa parte. Ela está aqui, ó, aprendendo de mim. Ela entregou o ministério para mim. Quantos estão entendendo? Digo amém. Às vezes a gente se esforça tanto para fazer o nosso ministério. Às vezes a gente se esforça tanto para que o nosso ministério flua. E Jesus está ali, ó, de braço cruzado, falando assim, ó, eu queria tanto aquela capa, porque se eu tivesse aquela capa, eu podia ajudar ele. Agora, enquanto ele não me dá a capa, eu tenho que deixar ele resolver os seus próprios problemas. Enquanto ele quer governar, eu vou deixar ele governar. Querido, Deus nos deu algo que ele não toma, chamado livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher, e Deus não vai tirar o teu direito, porque foi Ele que te deu. Amém? Se Ele te deu, Ele não vai tomar. Então, muitas vezes a gente pega esse direito e a gente usufrui desse direito. Eu quero governar o meu ministério. E aí a gente vai, igual Marta, e trabalha, se afadiga e cansa e não vê resultado. E vai, prega, fala e se esforça e não vê resultado. Sabe o que está faltando, querido? Entregar a capa para Jesus. Entregar o ministério. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele fará, diz a Bíblia. E a Bíblia não mente. O problema é que a gente age como se a gente não acreditasse na Bíblia. Sabe, a gente fala uma coisa e vive outra. Está errado. Vamos realmente entregar a capa, sabe? Entregar o nosso ministério. Tudo que somos, tudo que temos, coloca nas mãos de Deus e deixa Deus cuidar, deixa Deus governar. Posso ouvir um amém? Aleluia. Desculpa, mas eu vou correr. Armadura. Repita comigo, fala armadura. A armadura, ela te lembra o quê? Ela representa o quê na tua vida? Fala alto aí sem medo de errar. Proteção. Proteção. Agora vamos voltar para Davi. Davi foi lá naquela briga com Golias. Quantos lembram da história? Diga amém. Saul, o rei, a primeira coisa que Saul fez em Davi foi o quê? Pegar a armadura de Saul e colocou em Davi. Davi vestiu a armadura do próprio rei para enfrentar Golias. E ele tentou dar uns passos lá assim, não conseguiu, falou assim, não, tira esse trem de mim. Eu não preciso dessa armadura, não. Não preciso disso. Quando ele foi enfrentar Golias, ele pegou uma funda, pegou 5 pedrinhas. Não tinha nem espada. Para ele matar Golias, ele teve que pegar a espada do Golias para cortar a cabeça dele. Ele saiu lá, Golias falou assim, você pensa que eu sou algum cachorro para você vir contra mim com pedra? Aí Davi falou para Golias, você vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra você em o nome do Senhor de Israel, o Deus vivo a quem tens afrontado. Glória a Deus. Escuta. A proteção de Davi não estava vinculada àquela armadura terrena. A armadura que protegia Davi era uma armadura espiritual, chamada fé. A fé. A Bíblia fala lá em Efésios para nós tomarmos toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. E aí a Bíblia fala da armadura
de Deus. A armadura de Deus, ela tem o capacete da salvação, ela tem a sandália da preparação do evangelho da paz, tem a couraça da justiça, tem o escudo da fé. Tem a espada do Espírito e o cinturão da verdade. O escudo é da fé. O que te protege, querido, é a tua fé. Presta atenção, esse mundo hoje, o tanto de coisa ruim que acontece, e às vezes a gente nos cerca de tantas armaduras físicas, e bota cerca elétrica, câmera, vigilância, e faz seguro de vida, seguro do carro, seguro de não sei o que lá, e a gente vai se cercando de armaduras. E o perigo de nós nos vestirmos de armaduras terrenas é a nossa confiança passar a ser nela, e não em Deus. Isso é extremamente perigoso. Às vezes você olha para a tua casa e fala assim, ó, tem uma tranca, tem um ferrolho, cerca elétrica, vigilância, infravermelho, estou seguro. Isso me protege. Calma aí. Eu não sou contra a cerca elétrica, gente. A minha casa tem. Não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou pregando aqui, não. Eu não sou contra você ser uma pessoa precavida, você vigiar, não tentar a Deus. Não sou contra. Mas escuta, a tua confiança tem que estar em Deus. É Deus que te protege. Davi falava assim, olho para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do meu Deus, que criou os céus e a terra. Mesmo Davi tendo exército de valentes, um exército temido e poderoso, o socorro dele vinha de Deus. A proteção dele era de Deus. Meu escudo e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Era esse a confiança, era essa armadura de Deus, de Davi, amém? Então, querido, a tua armadura, a tua proteção, ela tem que estar vinculada à tua fé. É através da fé que você crê que pisarei serpentes, leões, áspides, escorpiões, e praga nenhuma chegará à minha casa. Mal nenhum me acontecerá, porque o meu Deus é o meu escudo. Amém? Se você beber alguma coisa mortífera, você não precisa temer, porque o teu Deus te protege, é o teu Deus que te guarda, sabe? Graças a Deus, e isso eu falo com convicção, graças a Deus, eu não temo, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, sabe? Se for para acontecer alguma coisa, está debaixo da permissão de Deus. Eu tenho que crer nisso, eu tenho que crer que a minha vida está guardada em Deus, que o meu Deus é o meu redentor, o meu protetor, o guarda. A Bíblia fala que não dormita nem dorme o guarda de Israel, ele não dorme. Se Deus é por nós, cara, para que eu preciso de uma armadura, se eu tenho um Deus todo-poderoso que me protege? Você tem que ser em Deus, amém? Entrega a tua armadura para Jesus, a tua proteção, a tua fé para Jesus, assim como Jonatas fez. Posso ouvir um amém? Repita comigo, fala assim, espada. Jonatas entregou para Davi também a espada. O que a espada representa? A espada é uma arma de ataque, sim ou não? Mas, o que é? Escuta, a Bíblia fala o seguinte, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Quando Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto, ele era o Filho de Deus. Ele era o Todo-Poderoso. Mas mesmo assim ele usou a palavra.
Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E assim Jesus, através da palavra, conseguiu vencer. A Bíblia fala que os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja. Os portais do inferno. Não significa que o inferno vai vir até a porta da igreja. Não é assim, a porta da igreja vai prevalecer contra o inferno. Não está escrito isso. Está escrito que os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja vai até o inferno e os portais do inferno não prevalecem contra a igreja. É ataque. Sabe, o diabo tem que se sentir oprimido com você. Eu vejo muito crente falando assim, estou numa opressão. Assim, cara, para de ser oprimido e começa a oprimir. Você tem que começar a ser opressor, querido. O diabo tem que olhar para você e falar assim, ele está me oprimindo. Eu penso assim, sabe? Eu penso assim. Penso mesmo. O diabo, quando me olha na rua, tem que falar assim, ixi. Ai, olha, misericórdia, faz sinal da cruz. O diabo, a hora que passar perto de você, tem que fazer o sinal da cruz. Bater 3 vezes na madeira. Mas não é a promessa, gente. Sabe, às vezes a gente não sabe quem a gente é em Cristo Jesus. A gente fica assim, ó. Cara, os portais do inferno não prevalecem sobre a tua vida. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Ele é maior. Deus é maior do que o diabo. Ele é maior. Então, a espada é uma arma de ataque. Sabe? Saiba manejar a espada do Espírito. Empunhe essa espada e, em nome de Jesus, com autoridade, use essa espada para arrancar as vidas das garras do diabo e trazer para o reino de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Arco. O arco representa os propósitos. Repita comigo, fala assim, propósitos, metas, visão. Vamos tentar entender. O arco, ele lança a... Não adianta você ter uma flecha retinha, bem equilibrada, bem balanceada, importada com pena de pavão, com arco tudo torto. Com arco frouxo, bambo. Por mais perfeita que seja a flecha, você nunca conseguirá atingir o alvo se o teu arco não tiver alinhado, balanceado, retesado, esticado. Quantos estão entendendo? Diga amém. O propósito, querido, as metas, tem que ser de acordo com os propósitos de Deus para a tua vida. Não adianta nada você ter um objetivo, se o teu objetivo está desalinhado. Não adianta nada você querer atingir um alvo, sendo que o propósito de Deus para a tua vida é outro. Às vezes a gente caminha, luta, tenta conseguir algo e não consegue. Caminha, vai, roda, igual o povo no deserto, né? Gente, eles saíram, eu vi no mapa, eles saíram do Egito e foram até Canaã. É um pedacinho assim, ó. Se eu não me engano, em 15 dias dava para fazer a pé. É isso, pastor Elias? Perdão? É isso, né? Em 15 dias. Eles caminharam 40 anos para chegar na terra prometida. Né? Porque propósito errado. E às vezes na tua vida está assim, querido. O teu arco está tudo torto. Você olha assim, ó, parece uma cobra o arco. O arco tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Os propósitos do teu coração tem que estar alinhado com os propósitos do coração de Deus para a tua vida. Senão você vai tacar a flecha vai para o lado errado. Você nunca vai conseguir acertar um alvo se o teu arco não estiver alinhado com o propósito, com a vontade de Deus pré-estabelecida para a tua vida.
Jonas. Deus tinha um arco para Jonas. O arco de Jonas era que a flecha alcançasse Nínive. E de repente, Jonas pegou um arco tudo torto e falou o seguinte: eu vou lá para Tarsis. Chegou em Jope, né? Lá em Jope ele pegou um arco, tinha Nínive e tinha Tarsis. Ele falou: arco torto, propósito errado. A Bíblia fala que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Está errado, está torto. O propósito está desviado do propósito de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele pegou um navio, o navio começou a chacoalhar, e ele dormindo lá no porão. E aí, onda para lá, onda para cá, tempestade, começaram a tacar as coisas fora do barco. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tacaram a sorte e tal. Caiu em Jonas. Não, eu pequei contra Deus. Tacaram ele do barco, caiu no mar, uma baleia comeu ele foi para o abismo, ficou 3 dias no ventre de um peixe. Sabe por quê, querido? Sabe por que tudo isso, toda essa desgraceira aconteceu com ele? Arco errado, arco torto, arco bambo, propósitos errados, metas erradas. A tua meta, o teu propósito tem que estar alinhado com o propósito de Deus para a tua vida. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, escuta, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela é. Ou a Bíblia está mentindo, ou a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando você está alinhado com os propósitos de Deus, isso vem sobre a tua vida. Você consegue atingir o alvo. O teu alvo e o alvo de Deus são os mesmos. E Ele te impulsiona. Mesmo que no começo você tenha que vir um pouquinho para trás, né? Ele te puxa e dói. Mas de repente Ele te lança. E você consegue atingir o alvo. Porque os teus propósitos estão firmados na rocha. Amém? O teu arco. Entrega ele para Jesus. Sabe? Às vezes a gente tem a vontade de ter o nosso próprio... seguir o próprio nariz, né? Seguir a intenção do nosso coração. Não, querido, não vale a pena. Essa vida é muito fugaz, é muito passageira. Não vale a pena a gente ficar dando murro em ponta de faca. Sabe? Para de querer errar. Faz igual o Jonas, fala assim, tá bom. Não vou mais para Tarsis, vou voltar, vou alinhar o projeto. Vai para Nínive. Sabe? Alinha com a vontade de Deus. Não fica dando murro em ponta de faca, não vai para outro canto, não, sabe? Não vale a pena. Volta para o propósito. Se alinha. Aliança tem isso, querido. Aliança tem isso. Jonatas entregou o arco para Davi. A última peça que a Bíblia fala é a respeito do cinto. Cinturão da verdade. O cinto, ele fala do quê? De sustentação, amém? O cinto é o que segura a armadura. O cinto é o que dá sustentação. E engraçado que fala que o cinturão da verdade. Efésios 6,14 fala o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Entregue tudo aquilo que sustenta a tua vida para Jesus. Escuta, a Bíblia fala de 2 homens. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os rios, transbordaram, vieram os ventos, as tempestades,
que assolou aquela casa, mas ela não ruiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E o que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é assemelhado a um homem que edificou a casa sobre a areia. E transbordaram os rios, vieram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela ruiu, porque ela tinha sido edificada sobre a areia. Você entende que a diferença é porque os dois ouviram. Um homem que ouve as minhas palavras e as pratica, edificou sobre a rocha. O que ouve e não as pratica, edificou sobre a areia. Ou seja, esses dois homens tiveram acesso à palavra de Deus. Esses dois homens, eles escutaram a palavra de Deus. Só que um praticou e o outro não. Um ruiu, o outro não. Um a sua casa desabou, a outra não. Você tem que estar alicerçado sobre a rocha. Sustentação. A Bíblia, Salmo 51, Davi falava o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Repete comigo, fala, inabalável. É isso que você tem que ser. Inabalável. Estava falando hoje com meu pai. É difícil ser inabalável, porque, olha, tem ventado ultimamente, viu? Né, pai? Tem ventado. Os rios estão transbordando. Está chovendo granizo. É difícil você permanecer inabalável. Mas esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Hoje não, ontem, eu assisti um filme, Deus Não Está Morto 2. Fantástico, fantástico. E um velhinho lá, ele falou o seguinte, a menina era professora, e ela falou assim, você mais do que ninguém deve saber que quando um professor dá uma prova, ele fica calado. E é justamente isso, sabe? Às vezes Deus permite que a gente passe pelas provas e a gente fala assim, Deus, cadê o Senhor? Né? O Senhor está calado. E a gente clama e Deus está calado. Porque Ele está deixando você passar pela prova, deixando você passar pelo deserto. Ele quer te mostrar alguma coisa, Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer ver onde está a tua fé, onde está a tua confiança, se a tua aliança realmente é verdadeira, firme, eficaz, perpétua. Deus, Ele nos prova. Deus provou Abraão. Falou assim, Abraão, me dá o teu filho Isaque. Mata ele no altar. Poxa vida. Que prova mais difícil. Qual a profundidade da tua aliança com Deus? Faça essa pergunta para você mesmo, querido. Qual é a profundidade da tua aliança com Deus? Porque no Salmo 125 fala o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, firmes para sempre. Agora, para você confiar em Deus assim, você precisa se aliançar com Ele. Nós começamos a ministração falando a respeito de uma superior aliança. Quem lembra diz amém. A Bíblia fala que Deus, Ele quer realizar essa superior aliança conosco, na qual Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Ele quer colocar as suas leis dentro do nosso coração, inscrever ela no nosso peito. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele quer fazer essa aliança conosco. Mas escuta, querido.
Você precisa entregar para Ele. Ele entregou para você tudo que Ele tinha de mais precioso, que foi o próprio Filho, Jesus Cristo. Tanto é que Jesus fala o seguinte: ó, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, essa é a nova aliança no meu sangue. Deus está propondo uma nova aliança através de Jesus para mim e para você. Foi isso a parte dele para conosco. Agora, você lembra, nós falamos o seguinte: a aliança sempre tem dois lados. O que você tem entregado para Jesus? Eu quero te desafiar, querido. Entrega para Ele. Primeiro, se liga nele. Se conecte nele, assim como Jonatas fez com Davi. Se conecte. Entrega para Ele a armadura, a tua proteção. Entrega para Ele o arco, os teus propósitos. Entrega a espada. Entrega tudo para Ele. Entrega o teu cinto. Entrega tudo. Confia nele de todo o teu coração. Queria te convidar a ficar em pé, por favor. Apaga a luz. Escuta, querido. Eu quero que você realmente, sabe, eu creio que Deus te trouxe aqui. Eu creio mesmo que as pessoas foram selecionadas por Deus para escutar essa palavra hoje. E talvez Deus quer que você renove os teus votos de aliança com Ele. Talvez você percebeu que você não tem confiado muito, que você tem buscado proteção em coisas terrenas e a tua confiança está naquilo que o homem pode te oferecer. Talvez você percebeu que os teus propósitos, o que o teu arco está meio torto, está meio bambo, e que você precisa alinhar o teu arco com a vontade de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo falou no teu coração, mas eu sei que Ele falou porque Ele te trouxe aqui, amém? Então agora é momento de você renovar a tua aliança com Deus. Sabe, o que Ele precisava fazer, Ele já fez. Agora, o que falta você entregar para Deus? Será que é o cinto da verdade? Será que você tem sustentado a tua vida em coisas deste mundo? Será que a tua prioridade tem sido o reino de Deus? Porque a Bíblia fala lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem feito isso? Se não tem feito, está errado. Renova a aliança com Deus. Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma música. Eu queria que você, enquanto essa música está sendo ministrada, que você adorasse a Deus e renovasse a tua aliança com Ele. Amém? Vai falando com o Espírito Santo. Somos um, o teu sangue fez assim. Teu amor é bem maior que tudo em mim. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte o meu Jesus. E ao voltar pro céu fez da nossa história Aliança com preço de cruz. Comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim.
nossa aliança não tem fim. Aleluia. Somos um, o teu sangue fez assim. Oh, 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 oh. É bem maior que tudo em mim. Oh, oh, oh. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu fez na nossa história aliança com preciso, comunhão de graça e de luz. Oh, és o rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Nem a vida, nem a morte, nos separam, nós somos um. Somos um. Meu amor, Pai, me consome, sou Deus. Nem a vida, nem a morte nos separam. Somos um. Meu amor, Pai, me consome. Eu sou teu Senhor. Teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança. És o rei da glória, teu trono não te separou de mim. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Você pode dar uma salva de palmas para o teu Deus? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Escute. A aliança é algo muito sério, sabe? E na verdade é muito bom você ser aliançado com Deus. É muito bom. Você não está sendo aliançado com qualquer pessoa, com qualquer um. Você está sendo aliançado com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Criador dos céus e da terra. E Ele não pede muito. O Senhor Deus pede de ti que ames a misericórdia, pratiques a justiça e ande humildemente com o teu Deus. Ele gosta de proximidade, sabe? Faça como Jonatas fez. Entrega para Jesus. Entrega tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais Ele vai fazer. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Mauri, podem sentar, por favor? Deus os abençoe.
Marco, certinho. Glória a Deus. Vocês são lindos. E essa semana vai ser linda. De colheita, de alegria, de saúde, de paz, de proteção. Porque o teu arco é forte, aliançado com Deus. Vai tudo bem. Então vamos ficar de pé novamente. Quero te abençoar em nome de Jesus. Te desafiar a segurar na mão de Deus e não largar de jeito nenhum. E ser inabalável como a palavra de Deus nos orienta. Nós começamos orando junto, vamos terminar orando junto. Diga assim: Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que foi semeada. Eu te agradeço pela vida e pela paz, pela minha cidade, minha família, a minha igreja. Eu te agradeço pela certeza que eu terei uma semana de paz, de proteção, de alegria. Faça-me, Senhor, um desafio, uma mola propulsora do teu evangelho, luz do mundo, sal da terra. Que o teu brilho esteja em mim. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Agora, essa pessoa que está do teu lado está esperando eu falar para te dar um abraço. Então, dá um abraço nela. É bom demais. Deus abençoe. Parabéns, mamãe. Amanhã é teu dia outra vez. Uma boa semana a todos. Culto quinta-feira, não faltem.